Aleluia. Eu trouxe uma palavra, irmãos, para compartilhar com vocês nessa noite. Eu já fui muito ministrado por ela, eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração. Efésios capítulo 5, versículo 17. Essa referência bíblica diz o seguinte: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. E esse versículo bíblico, ele nos convida à reflexão. Ele nos convida a olhar para o dia de hoje e ver como andamos hoje, ver a maneira como andamos no dia de hoje. Mas também ele nos convida a olhar para trás e observar como foi essa trajetória há um mês atrás, há um ano atrás, ou melhor, há 10 anos. As decisões que você tomou, as escolhas que você teve que tomar, e a trajetória que você percorreu, as decisões erradas ao longo de todo esse caminho. Isso faz com que nós olhemos para dentro da gente. Isso faz com que nós tenhamos que criar alguns critérios para se autoavaliar. Mas se não fôssemos nós a fazer essa avaliação, se não fosse você a ter que escolher, a ter que construir, mas se fosse Deus, a contar uma breve história ao seu respeito, que história seria? Como seria essa história? Seria uma história boa? Seria uma história ruim? No Evangelho de Lucas, capítulo 16, esse evangelho ele conta uma história, a história do rico e a história de um homem pobre chamado Lázaro. Ao contrário do que aparenta ser, alguns dizem que é, outros não, eu acredito que de fato seja. Alguns acreditam que essa história seja uma parábola. Outros entendem, até por conta dos originais, da forma como o texto foi escrito, que essa história é uma história real. Mas é uma história real que só Jesus poderia contar, mais ninguém. Melhorou o som, gente, lá atrás? Melhorou? Só Jesus poderia contar essa história. Porque Lázaro era um homem pobre, estava à porta deste homem rico, esperando as esmolas, esperando as migalhas que caíam da mesa daquele senhor, que sobrava para que ele pudesse se alimentar. Animais, cães, vinham lamber as suas úlceras. Mas num dado momento, tanto aquele homem pobre como aquele homem rico morrem. Lázaro, porém, quando morre, vai para o seio de Abraão. Em compensação, ao contrário, quero dizer, aquele homem rico é sepultado. E a história se segue contando como que alguém que não tinha nome, mas era reconhecido, vai para o inferno, enquanto que um outro homem
que tinha nome, mas não era reconhecido, vai para os céus. Os dois homens eram filhos de Abraão, ou seja, filhos tementes a Deus. Mas o nome de Lázaro foi escrito no livro da vida. O nome daquele homem rico foi riscado do livro da vida. E exatamente por isso nós não sabemos qual é o nome dele. O homem rico diz para Abraão: Abraão, ordena que Lázaro vá ter com os meus irmãos. Pai Abraão, diz ele. Abraão, por sua vez, consente com aquela afirmação. E isso para nós é algo que nos faz pensar, porque essa história só poderia ser uma história contada por Jesus, mas ninguém poderia contar essa história. E eu te pergunto nessa noite mais uma vez: qual história Jesus contaria ao seu respeito? A história que ele escreveu para você? Ou será que é a história que você decidiu viver? Qual história que Jesus contaria ao seu respeito? A história de um homem e de uma mulher que tomou a decisão de viver os sonhos de Deus? Ou a história de um homem e de uma mulher que decidiu viver os seus próprios sonhos? E eu quero te chamar, meu irmão, nessa noite, para que você venha viver os sonhos de Deus. Cada um de nós temos os nossos sonhos, cada um de nós temos os nossos projetos, cada um de nós nos decepcionamos, nos alegramos, mas uma coisa é certa: quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele tem o interesse de ouvir cada uma das nossas orações. E que nessa noite seja uma noite de entrega para você. Que essa noite seja uma noite de renúncia para você. Porque quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, e mais uma vez eu digo, quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, Ele nos concederá. Então, meu irmão, vira para quem está ao seu lado e diga para ele: sonhe os sonhos de Deus. Viva os projetos do Pai. Diga para esse irmão, essa irmã que está do seu lado. Agora volte-se de novo para ele e fale assim: olha, eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor. E de poder virar o ano com você. Nós podemos apresentar as nossas petições, irmãos, as nossas orações ao Pai, os nossos anseios, os nossos desejos, porque, irmãos, Deus tem interesse de se revelar a cada um de nós. Mas uma coisa você pode ter certeza: se um sonho teu for te fazer mal, Ele não vai permitir que você viva esse sonho, não. Ele não vai permitir. Mas você pode ter a plena certeza de que Deus, Ele não quer apenas que você entregue os sonhos para Ele, mas Ele quer planejar tudo para que dê certo. Ele quer preparar tudo para que dê certo. Então, meu irmão, coloca na presença de Deus, e que essa noite seja uma noite de entrega. Que essa noite seja a noite da primícia. Deus, estou terminando uma temporada, estou iniciando uma nova temporada.
E na minha primícia é o meu tempo, mas a minha primícia também são os meus sonhos, são os meus projetos, são os meus desejos, aquilo que eu gostaria de viver no ano de 2020. Ah, papai, ouça a oração da tua igreja nessa noite, a oração do teu povo, Senhor, nessa noite. Ouça, Senhor Jesus. É lindo porque eu trouxe uma oração aqui para que nós pudéssemos meditar na oração de Davi. A oração de Davi, que reconhece a soberania de Deus. A oração de Davi, que reconhece que os planos de Deus não podem ser frustrados. Que reconhece o governo de Deus sobre a sua vida. Está em Salmos 139, se você quiser acompanhar comigo. Eu lerei do versículo 1 até o versículo 5, e depois lerei o versículo 16. E o rei Davi faz essa oração. A oração que diz: Senhor, tu sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim tua mão. Versículo 16. Não continua a música não, é versículo 16 mesmo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, o dedo de Deus escreveu a tua história. Antes mesmo de você nascer, Deus já escreveu uma história para você. Eu quero te dizer nessa noite: viva a história que Deus escreveu para você. Viva a história que Deus escreveu para você. Jesus também faz uma oração. E essa oração é justamente aquela que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa como nós mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Repita comigo: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Mais uma vez, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Uma segunda coisa que eu quero trazer aos irmãos nessa noite é que Deus não olha para a nossa história da mesma maneira que nós olhamos. Deus não nos vê da mesma maneira que nós nos vemos. Quer ver um exemplo?
Se nós fôssemos contar a história de alguns personagens bíblicos, quantos aqui conhecem a história de Sansão? O homem de Deus, o nazireu, Sansão. Talvez, na maioria dos irmãos aqui, diria que Sansão foi um homem fracassado no seu ministério. Quantos aqui conhecem a história da Raabe, a meretriz, a prostituta? Raabe é conhecida como a meretriz, é a mesma coisa de prostituta. Quem conhece a história de Raabe? Talvez a maioria aqui pudesse contar a história de Raabe como uma história horrenda. Mas Deus não nos vê da forma como nós nos vemos. Talvez você possa contar a história de Ana, esposa de Abraão, a mulher que riu, de Sara, a mulher que riu, quando recebeu a notícia, a palavra profética de que seria mãe. Mas Deus não vê e não olha para as pessoas da mesma maneira que nós olhamos. Talvez se você, nessa noite, tivesse um papel e uma caneta, nós seríamos taxativos em ser críticos, em apontar os nossos defeitos, em apontar aquilo que nós não fizemos, em evidenciar as nossas limitações. Mas novamente, Deus não nos vê da forma como nós nos vemos. Hebreus capítulo 11 conta a história de diversos homens que foram reconhecidos como heróis da fé. E Sara foi reconhecida como uma mulher cheia de fé. Raabe foi reconhecida como uma mulher cheia de fé. Sansão foi reconhecido como um homem cheio de fé. E você será reconhecido como um homem e uma mulher cheio de fé. Em nome do Senhor Jesus. Porque Ele não te vê da forma como você se vê. Ele não te vê da forma como você se vê. E é lindo porque a referência bíblica diz o seguinte: eu bem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Será que você pode repetir isso comigo? Eu bem sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para me levar ao fim desejado. Amém? Recebe essa palavra aí, meu irmão. Recebe essa palavra aí em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa verdade. Recebe essa verdade em nome do Senhor Jesus. Nós comparamos quantas vezes pecamos e quantas vezes nós não pecamos. Eu não sei se você é assim, mas eu conheço muita gente que é assim. Se você não é assim, você é a exceção. Mas eu também sou assim. Tenho o hábito
de olhar para mim e enxergar todos os meus defeitos. Mas quando Deus olha para mim, Ele vê um homem de fé. Você pode ter o hábito de olhar para tudo aquilo que você não fez e não é, e valorizar, e superestimar, olhar para as pessoas da sua família ao seu redor e fazer a mesma coisa. Mas tudo que o Senhor deseja ver em você é fé. Quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé? A única coisa que Deus espera de mim e de você, irmão, não é que você seja extraordinário na tua habilidade, na tua competência. A única coisa que Deus espera de você é que você viva na presença dEle. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é andar na presença de Deus. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não está preocupado com os nossos pecados. Ele está preocupado o quanto de Deus nós temos, o quanto nós estamos renunciando. E eu quero te falar nessa noite, meu irmão, essa noite é uma noite de renúncia, é uma noite de primícia. Então eu te convido, entroniza o Senhor Jesus na tua vida e declara a Ele: Senhor, venha a nós o teu reino, venha a minha casa o teu reino, venha a minha família o teu reino, e não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A tua vontade seja feita. E a terceira e última coisa que eu quero falar com os irmãos: siga os passos de Jesus e terás vitória em todos os teus caminhos. Amém? Olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda, só olha. E repita comigo essa oração: Senhor Jesus, essa noite é uma noite de primícia. Essa noite é uma noite de entrega. Por isso, Senhor, nessa noite eu te apresento a minha vida. Eu te apresento os meus sonhos, os meus projetos, os meus desafios, os meus temores, as minhas inquietações. Eu te apresento tudo que sou e eu te entronizo na minha vida. Venha sobre mim e cumpra em mim a tua vontade. Amém? Amém. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, quero te convidar a se colocar de pé. Coloque-se de pé nessa hora. Irmão, quem está ao seu lado? Sonhos, projetos, como indivíduo, como família, podemos ter desafios
semana que vem já estarão batendo a porta. Mas quando nós buscarmos ao Senhor, cada dia desse ano de 2020, o Senhor ouvirá as nossas orações. E Ele se levantará para atender ao nosso clamor. Mas também nós como igreja, nós como povo, nós que estamos aqui reunidos, como família de Deus, como nação santa, que fazemos parte, temos um desafio para o ano de 2020. Temos sonhos para o ano de 2020. Temos desejos e anseios para o ano de 2020. Tudo que nós queremos é entronizar ao Senhor Jesus em cada um desses sonhos, em cada um desses projetos. Somos uma igreja de 39 anos de idade. E depois de 39 anos de idade, nós não queremos outra coisa do que senão fazer a vontade do nosso Pai. Nós não queremos coisas grandes demais para nós. A única coisa que nós como igreja queremos é estar no centro da vontade de Deus. A única novidade que nos interessa são as boas novas que Ele anuncia. É a palavra do Senhor Jesus nos nossos corações. Essa é a única novidade. Esse é o único sonho, essa é a única expectativa. E eu quero agora te convidar a fazer uma oração pelo teu irmão. Antes de você começar a orar por você, orar por aquilo que inquieta o teu coração, aquilo que aspira, o desejo do teu coração. Talvez se você está aqui nessa noite e você não sabe orar, diga palavras positivas, palavras que dizem respeito ao bem que você gostaria que acontecesse com você. Acho que você vai dizer: poxa, que o ano dessa pessoa, que eu nem sei o nome, mas que o ano dessa pessoa seja tão bom como eu gostaria que seja para mim. Começa a orar por esse irmão. Começa a orar pela igreja que está do teu lado, pela igreja que está do teu lado. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós te glorificamos, Deus, essa noite. Nós te exaltamos, Senhor, essa noite. Porque não é outro lugar, Senhor, que nós desejamos estar. O nosso desejo é estar no centro da tua vontade. Nosso desejo é estar no centro do teu querer. Porque tu és aquele que conhece o passado e não nos condena. Tu és aquele que conhece o nosso presente e conserta, ajusta, muda, transforma a nossa realidade. Tu és aquele que conhece o nosso futuro e muda. Tu és o Deus dos impossíveis. E todo futuro derradeiro, todo futuro impossível, o Senhor é aquele que transforma. Tu és aquele que alinha. Tu és aquele que traz à existência as coisas que não existem. Tu és aquele que traz, Senhor, a realidade pela palavra. E pela palavra, pelas suas mãos, o universo está sustentado. Oh Jesus Cristo, clamamos sobre cada um nesse lugar. Nós como igreja, nós como teu povo, nós glorificamos a Ti, Senhor. Glorificamos a Ti. Oh Deus, te pedimos, Deus, pelo desejo, Senhor, de homens e de mulheres, de viver o sonho da paternidade, da maternidade. Que seja por questões naturais,
seja por questões financeiras, não conseguem alcançar, seja por questões físicas. Ó Espírito Santo, atende a oração, atende o clamor. Ó Deus, homens e mulheres que desejam mudar de trabalho, desejam ter uma realidade profissional diferente, Pai, atende a oração, Senhor. Alinha, traga oportunidades, Deus, traga oportunidades, Deus. Nós clamamos, Deus, nessa noite, por vidas, Senhor, que gostaríamos que estivesse conosco nessa hora, que gostaríamos, Senhor, que estivesse de mãos dadas conosco, mas não estão. Ó Deus, nós clamamos, Pai, para que venha agir com poder, venha agir com poder, Deus, neste ano de 2020. Ó Deus, que haja redenção, que haja salvação, Deus. Traga a salvação, Senhor. Mais do que se anunciar, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, mas que verdadeiramente conheça Jesus, conheça o Senhor da salvação, conheça o Cristo ressurreto. Ó Deus, nós clamamos por uma unidade, uma família, uma só igreja, um só povo. Ó Deus, nós te agradecemos por cada homem, mulher, jovem, criança que aceitou a Ti como Senhor e Salvador nesse ano de 2019. Por cada um, Senhor, que se renderá aos Teus pés no próximo ano. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença e nós te pedimos, Senhor, usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Glorifica, Senhor, o Teu santo nome através de nós. Glorifica, Senhor, o Teu santo nome através de nós. Nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por homens que sonham com uma porta de emprego, por homens que sonham com a empresa frutífera, a empresa fluindo, Senhor. Ó Deus, atende a oração dos Teus filhos, atende o clamor dos Teus filhos. Ó Espírito Santo, nós clamamos por homens e mulheres que desejam ser livres completamente do pecado, completamente do legalismo, completamente, Senhor Deus, da lascívia. Oh Deus, nós clamamos por homens e mulheres que lutam contra a sua natureza. Oh Espírito Santo, nós declaramos um ano de 2020 de santidade, um ano de santidade, de vestes novas. Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, como igreja, como família, nós clamamos, Senhor, para que toque, Senhor, em cada família nesse lugar. Os desafios dentro de casa, os desafios que o ano se encerra, mas os problemas não. O ano se finda, mas as dificuldades não. Espírito Santo, nós como igreja reunidas nesse lugar, nós clamamos o Teu santo nome. Entra com providência nesta casa, entra com providência nessa família. Entra, Deus, com a Tua paz. Entra, Deus, com a Tua justiça. Entra, Deus, com a Tua alegria. Entra, Deus, com o Teu reino. Estabelece, Senhor, o Teu governo. Ainda que os nossos olhos naturais possam não ver a realidade, ó Deus, mas nós anunciamos o reino de Deus estabelecido sobre esta casa. O reino de Deus estabelecido sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh irmão, se houve algo que eu não falei aqui, se houve algum pedido que eu não anunciei aqui, comece a orar agora
por você. Comece a orar agora pela tua casa. Comece a dar nomes. Comece a dar nomes agora em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está no teu coração, aquilo que você deseja no teu coração, comece agora, nessa hora, a anunciar perante o Senhor. Oh Jesus Cristo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós te pedimos, Deus, pela saúde, por irmãos que estão lutando há anos com problemas de saúde. Pai, nós te pedimos, Deus, vem com os teus sinais. Vem com os teus sinais, Senhor. E se for da tua vontade, opera com cura. Opera com cura, Senhor. Restaura completamente. Traga cura, Senhor, dos pés à cabeça. Traga cura, Senhor, de dentro para fora. Cura no físico, cura no espiritual, cura no emocional, cura no psiquismo, no psique. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, faz, Deus, uma família de servos. Faz, Deus, uma família de discípulos, homens disponíveis, Deus, para estar com os joelhos dobrados aos teus pés. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Verdade, Espírito de Deus, Espírito, liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. As coisas de lugar, Senhor, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de damos liberdade, Senhor Jesus. Te damos liberdade, Senhor, para construir o nosso presente, para transformar a nossa realidade, para mudar o nosso futuro da forma como desejas. Pai, eu coloco a minha vida, eu coloco a minha família na tua presença. E te peço, Deus, que opere, Senhor, com a tua graça, com o teu favor. As minhas limitações, os meus desejos, os meus sonhos. Oh Deus, e eu te agradeço, Deus, por esse momento. Momento, Deus, que nós ceiamos. Nós sentamos à mesa. Que sentamos à mesa, Senhor, e tomamos do pão
e tomamos do cálice. E renovamos o nosso compromisso. O nosso compromisso, Senhor Deus, de pegar a nossa cruz. De pegar, Senhor Deus, o nosso fardo. O fardo leve. E de te seguir, Senhor. Nessa noite eu quero te falar, irmão. Talvez você esteja aqui. E eu quero te convidar ainda mais a uma reflexão. Porque a Santa Ceia não é para que aquele que porventura é filho, aquele que porventura conhece e entende do que nós estamos falando, não participe, porque a mesa é para os filhos. Talvez você diga para mim, pastor, eu me sinto como um homem rico. Eu não acho que eu escrevi uma boa história. Eu não acho que Deus contaria uma boa história de mim. Mas eu quero te falar, meu irmão, que essa noite é uma noite de renúncia. Então renuncia o controle da tua vida. Porque assim como eu reconheci um dia e falei, Senhor, eu não consigo mais. Toma o controle da minha vida. Que você possa fazer isso nessa noite. Que você possa convidá-lo e dizer, Deus, toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar que sempre foi teu. Toma o teu lugar. Eu quero te dar essa oportunidade para que você faça isso agora. Agora onde você está. Porque a ceia é para os filhos. E não faz sentido você sendo um filho, ainda que não esteja vivendo corretamente. Não faz sentido você não sentar na mesa, porque a mesa é para os filhos. Mas se porventura você não está entendendo do que eu estou falando, eu digo para você, deixe passar os elementos. Porque isso não vai fazer o menor sentido para você. Tudo que nós fazemos na igreja, fazemos entendendo o que fazemos. Mas no momento que eles estiverem distribuindo os elementos, que você possa ter o seu momento aí, no seu lugar, onde você está. O teu momento com Deus. Momento de renovar a aliança. Momento de pedir mais de Deus. Momento de pedir, Deus, eu quero avivamento para 2020. Eu quero avivamento para 2020. Eu quero que muitas vidas se rendam aos pés do Senhor através da minha pregação, seja no púlpito e seja nas ruas. Mas que você tenha esse tempo com Deus. Sabe por quê? Porque Ele não veio para te condenar. A palavra do Senhor diz que se a mensagem da fé é pregada e aquele que ouve não guarda os mandamentos do Senhor, o Senhor não o condena. E o texto na continuação diz, porque eu vim para salvar o perdido, não para condenar. Quero pedir para os irmãos poderem liberar os elementos. Vamos cantar essa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé,
sem merecer. Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco e se eu estou caído, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Ele me amou, Deus me ama tanto, Ele me amou tanto, Ele se entregou por amor a nós, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, incondicional. Deus me ama, braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus, eu posso sonhar, eu posso me aproximar, sempre de braços abertos pra mim. Deus Me ama, Ele me ama, e o seu amor o Senhor me ama. tão grande Oh, e incondicional. Deus Me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. como é Nos céus, deixa os céus descer na terra como é nos céus. nos céus, deixa o céu Descer. Pai nosso nos céus, Santo é o teu nome,
Acenda seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança com Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, os nossos pecados não nos matarão. Nós não estamos condenados para sempre. Porque Ele vive, nós podemos nos aproximar como um filho se aproxima do seu pai. Podemos renunciar mais uma vez e dizer: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Obrigado, Deus. Esse é o cálice da nova aliança. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário, por amor de nós. Bebamos todos da presença de Deus. Assim como o Evangelho de Lucas anuncia o cálice e o pão em seguida, erga agora o pão. Esse é o pão que, assim como o Evangelho de Lucas anuncia, é o pão que representa o corpo de Cristo. Esse corpo é que nos vivifica. Esse corpo é que nos capacita e nos enche de poder e de autoridade para viver e para caminhar debaixo de propósito e debaixo de direção. Por isso, coma desse pão e renove a tua aliança. Renove a tua aliança com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, comamos todos. Amém e amém. Oh, Jesus Cristo. Dê a mão quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Já são 00:03. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo da nossa canção. Nós, como igreja unidos, entramos para o ano de 2020 para viver o teu novo, para viver os teus propósitos, para viver, Senhor Deus, uma nova dimensão de comunhão, de relacionamento contigo. Pai, nós declaramos isso como família na fé. Declaramos uma nova dimensão de intimidade contigo, uma nova página, uma nova história, oh Deus, uma nova trajetória, a continuidade de todo o propósito e desejo do teu coração. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Espírito Santo, pela tua obra na nossa vida, pela tua obra na nossa família. Nós fazemos isso em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Feliz ano novo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Abraça a tua família nessa hora. Abraça esses irmãos que estão ao seu redor. Diga para ele: feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Abraça esse irmão em nome de Jesus. Aleluia.